Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos da parte de física. Nesse caso a gente vai estar trabalhando com base em uma relação de mecanismo, né, com diâmetros diferentes, né, e nesse caso aqui eles exemplificando justamente um velocípede, né, então a gente vai querer saber a velocidade, né, do deslocamento angular desses elementos, né. Então vamos dar uma olhadinha no enunciado. Uma criança montada em um velocípede se desloca em trajetória retilínea com velocidade constante em relação ao chão. A roda dianteira descreve uma volta completa em 2 segundos. O raio da roda dianteira vale 10 polegadas e o das traseiras 18 centímetros. Podemos afirmar que as rodas traseiras do velocípede completam a volta em aproximadamente, e aí é justamente a pergunta, né, para saber quanto tempo é que essas rodas traseiras deslocam, né, completam esse ciclo de 360 graus. E aí um detalhe importante, né, por mais que sejam duas rodas traseiras, né, mas elas estão tomando como base o mesmo plano. Né? Então, como elas estão tomando como base o mesmo plano, a gente pode considerar apenas uma, que o valor ele vai ficar correto. Bom, o primeiro ponto aqui é o seguinte, como essas rodas elas estão em atrito com o solo, a gente observa que o princípio físico delas é muito parecido com o do sistema de transmissão de polia e correia, né? Ou seja, eu tenho sistemas com diâmetros diferentes para descobrir, né, a rotação, né? Ou seja, da polia menor, seja da polia maior, levando em consideração o princípio da RPM, né? De uma das polias, né? Ou seja, se a gente souber os dois diâmetros e a RPM de uma, a gente consegue descobrir a rotação da outra, né? Ou seja, a velocidade angular da outra. Então, nesse caso aqui, é basicamente o que a gente tem. A gente só precisa traduzir essas informações, né? O primeiro ponto aqui, que a gente vai tomar como base, é justamente converter, né, o diâmetro da roda maior, né, que ele está em polegadas, né? Então, a gente vai converter para centímetro. Né? Nesse caso aí, 10 polegadas. Uma polegada equivale a 2,54 centímetros. Né? Então, aí é só multiplicar 10 vezes 2,54. A gente vai encontrar aí 25,4 centímetros. O segundo passo, análise de proporção. Essa parte ela é bem interessante porque realmente é uma análise com base no princípio de funcionamento do mecanismo. Né? Ou seja, a gente vai tomar como base a roda com diâmetro maior para entender qual a relação de RPM que ela possui. Né? Ou seja, a gente tem informação aí do ciclo que ela completa em 2 segundos. Então, nesse caso, se ela completa uma rotação, ou seja, 360 graus em 2 segundos, né, e ela está relacionada com 25,4 centímetros, a gente pode fazer o seguinte. Se uma rotação equivale a 2 segundos e a relação que a gente tem RPM é rotação por minuto, né, ou seja, uma quantidade de rotações a cada 60 segundos, né, que equivale a 1 minuto, a gente pode justamente multiplicar, né, essa relação. Se uma rotação equivale a 2 segundos, quantas rotações vão equivaler em 60 segundos? Né? Então a gente vai ter 1 vezes 60, vai dar igual a 60, dividido por 2 vai dar igual a 30, né, que é justamente o valor que está aqui indicado, né, 30 rotações por minuto. Né? Então a gente já sabe o seguinte, dentro de 1 minuto, né, a criança que estiver utilizando esse velocípede vai ter 30 rotações na roda com diâmetro maior. Né? A gente já tinha a relação de velocidade em segundos, a gente só quis colocar em RPM para fazer uma análise com base no mesmo princípio de polia e correia, né, para análise de rotação. Agora a gente só precisa saber qual a velocidade de deslocamento da roda com diâmetro menor, né, no caso a roda com 18 centímetros. Nesse caso, o que é que acontece? Tomando como base esse princípio. Ou seja, se 30 rotações está equivalente a 25,4 centímetros, né, que é referente ao diâmetro, a gente pode justamente fazer esse cálculo aqui. Né? Ou seja, 30 rotações por minuto vezes 25,4 e o resultado dividir por 18, já que os dois valores aqui já estão na mesma unidade, ou seja, já estão na mesma proporção, 25,4 centímetros e 18 centímetros. Né? Então, multiplicando 30 por 25,4 e dividindo por 18, né, a gente vai chegar justamente à relação de rotação por minuto do diâmetro menor. Né? 30 multiplicado por 25,4 vai dar igual a 762, e dividindo por 18, a gente vai encontrar justamente 42,33. Né? Só que 42,33 o quê? Rotações por minuto.
Então, analise o seguinte. A roda com diâmetro menor ou a roda com diâmetro maior, ela consegue 30 rotações dentro de 1 minuto. A roda com diâmetro menor, de 18 centímetros, ela consegue 42,33, né? Ou seja, quase 50% a mais, né, de rotação. Então ela tem uma velocidade maior. Só que a relação que a gente tem inicial é em segundos. Ou seja, a roda com diâmetro maior completa uma volta em 2 segundos. E a pergunta é justamente quantos segundos a roda com diâmetro menor vai completar esse ciclo. Então, se a gente tem 42,33 rotações por minuto, ou seja, 42,33 rotações a cada 60 segundos, é só dividir 42,33 por 60. Né? E aí a gente vai encontrar o resultado, que nesse caso equivale a 0,705 segundos. Ou seja, menos de 1 segundo ela já completa uma volta, né? Então essa é a relação de velocidade aí da roda com diâmetro menor, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos, valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos da parte de física, né? Hoje a gente vai estar falando especificamente sobre velocidade escalar, né? A gente toma como base aqui essa referência aqui de fórmula, né? O qual leva em consideração a velocidade média, né? O qual tem como referência, né, justamente a variação do espaço pela variação do tempo, né? Então a gente vai tomar como base essas informações. Bom, na nossa questão, né, um ônibus percorre uma distância de 220 km em 3,6 horas. Né? Então o objetivo é justamente calcular a velocidade de escala média do ônibus, né, em metros por segundo. O primeiro ponto, né, converter de quilômetros para metro, né, já que foram 220 quilômetros, né, percorridos, né, e nesse caso 220 quilômetros, né, convertendo para metros, né, já que 1 quilômetro equivale a 1000 metros, né, então 220 quilômetros equivale a 220 mil metros. Né, então é o primeiro ponto aí para a questão. Segundo passo, converter as horas, né? É muito comum vir em concurso, né, as horas dessa forma, né, decimal, né, como está aqui indicado, né? 3,6 horas, né? Ou seja, 3,6 horas, na verdade, é 3 horas e 60%, né, de 1 hora, né? Então, a gente precisa somar, né, essa relação de porcentagem com as 3 horas indicadas, né? Então, tem que tomar cuidado aí quando for resolver alguma questão que traga as horas dessa forma. Então, nesse caso aqui, para converter as horas, já que são 3,6 horas, ou seja, 3 horas equivale a 180 minutos, né, já que 1 hora é igual a 60 minutos, né, 60 vezes 3 vai dar igual a 180, e 0,6 horas, ou seja, é 60% de 1 hora, já que 1 hora equivale a 60 minutos, então é 60% de 60 minutos. Né? Então, fazendo uma regra de 3, 60% de 60 minutos equivale a 36 minutos. Né? Então, o total aí de horas percorridas, né, para o ônibus deslocar 220 km, né, foram 3 horas e 36 minutos. Bom, com essa relação, só somar, né, 180 minutos com 36, no caso vai dar 216 minutos. E agora, já que a gente tem 216 minutos, a gente vai converter o mesmo para segundos, já que a velocidade indicada está em metros por segundo. Então, nesse caso aí, já que 1 minuto equivale a 60 segundos, é só multiplicar 216 vezes 60, que vai dar aí 12.960 segundos. Né? Então, foi o tempo que o ônibus percorreu aí, né, essa trajetória de 220 km. Né? Com isso, agora é só utilizar a fórmula indicada lá no início, né, variação do espaço pela variação do tempo, né, e fazer no caso a divisão, né, 220 mil metros por 12.960 segundos, que vai nos dar aí 16,97 metros por segundo. Né? Então essa aqui é a resposta final, né, a velocidade aí do ônibus, né, ou seja, ele percorreu 16,97 metros por segundo. Tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade nos nossos vídeos da parte de matemática, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a relação do triângulo retângulo, né? Levando como base a relação dos seus lados, né? Ou seja, dos dois catetos e da hipotenusa, né? O qual esses valores em comprimento, né? Eles representam, né, quadrados de dos seus respectivos lados, né? Ou seja, dos seus respectivos comprimentos. Né? Então, com base na relação da área, né, do quadrado desses lados, a gente consegue chegar à relação do comprimento dos catetos e da hipotenusa. Bom, nesse caso aqui, né, vamos supor a área do A
né, indicada aqui na figura, nessa área aqui de A, igual a 1.764 milímetros quadrados, né? Então, essa primeira área aqui, essa relação da área, né? Se a gente extrair a raiz aqui de 1.764, a gente já encontra o valor do comprimento aqui de A, né? Então, aí já para ficar a referência. Bom, então, primeiro ponto, essa área de 1.764 milímetros quadrados de A, a área de C igual a 4.900 milímetros quadrados, e aí a gente vai querer justamente saber a área do triângulo retângulo ABC, né? Então, para a gente saber essa relação da área do triângulo ABC, né, já que ele é um triângulo quadrado, se a gente tiver o comprimento de A e o comprimento de B, ou seja, dos dois catetos, a gente formando uma relação como se fosse um retângulo, né, a gente dividindo por 2 a área do retângulo, a gente vai encontrar a área desse triângulo, tá bom? Então, só para tomar como base essa referência. Bom, o primeiro ponto, né, já que a gente tem as duas áreas, a gente vai tomar como base a relação trigonométrica, né, do Teorema de Pitágoras, né? Então, nesse caso aqui, para encontrar os catetos, a gente vai tomar como base, né, a relação do A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, né? Então, a relação das áreas, tanto de A como de C, a gente já tem, né, que nesse caso, respectivamente, equivale a 4.900 e 1.764 milímetros quadrados. Né? Então, a gente está querendo descobrir a relação do B. Né? Então, nesse caso aí, o B, né, vai passar aí como uma incógnita. Né? Então, já que estava positivo, o valor ficou agora negativo. Então, a relação do B ao quadrado vai ser justamente 4.900 menos 1.764. E aí, no caso, como está B ao quadrado, a gente extrai a raiz dele para encontrar o valor. Então, a subtração aí dá igual a 3.136 e a extração da raiz, né, igual a 56, né? Ou seja, a raiz de 3.136 equivale a 56. Né? Então, 56 é justamente o comprimento do cateto, né? O cateto de B, né? Que é esse comprimento aqui. Então, esse é o resultado final que a gente quer? Não, a gente está querendo a área, né? A área aqui do triângulo. Né? Então, agora a gente já tem esse comprimento, que é igual a 56. A gente precisa agora de quem? Do comprimento de A. Só que o comprimento de A ele já está implícito, né, aí na questão, já que a gente tem a área, né, de A. A área de A é quanto? 1.764. Então, é só extrair a área de A que eu vou ter o comprimento de A. Então, com o comprimento de A e de B, como eu mostrei no início, a gente vai ter uma relação de base vezes a altura do retângulo, multiplicando um pelo outro, a gente vai encontrar a área do retângulo. E nesse caso, como é um triângulo retângulo, a gente dividindo por 2, né, a gente vai encontrar a sua respectiva área. Né? Então, nesse caso aí, para encontrar a área, a gente vai ter 56 vezes 42 dividido por 2. Aí você pergunta, tá, o que é esse 42? Esse 42 é justamente o comprimento com base nessa área aqui. Então, se você extrair essa raiz aqui, 1.764, vai encontrar 42. Então, 42 equivale ao comprimento de A. Então, a gente tem A igual a 42 e a gente tem B igual a 56. Né? Então, 56 vezes 42, a gente vai encontrar a área do retângulo, né, que é formada aqui com base nesses dois comprimentos. Então, a gente vai encontrar essa área. Só que como a gente quer a área do triângulo retângulo, a gente vai precisar dividir por 2, né? Ou seja, a metade que a gente quer. Então, por isso que está aqui dividindo. Né? Então, 56 vezes 42 dividido por 2 dá igual a 1.176 milímetros quadrados. Então, essa é a área do triângulo ABC. Tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade nos nossos vídeos da parte de física, né? Hoje a gente vai estar mostrando um exemplo aí de movimento uniforme, levando em consideração a sua função específica, né? Então vamos lá para o enunciado. Um corpo movimenta-se sobre uma trajetória retilínea obedecendo à função horária. A função horária é essa identificada como a descrita aí, né? 35 mais 6t. Né? Isso aí levando em consideração o sistema internacional. Bom, então, com base nessa função, a gente tem 4 perguntas, né? 4 questões aí para resolver, né? A posição inicial e sua velocidade, né? Ou seja, com base na função indicada. A sua posição no instante 5 segundos,
né? A variação de tempo entre os instantes de 2 segundos e 7 segundos. E por último, o instante em que o ponto material passa pela posição de 100 metros, né? Então vamos lá para a letra A, né? Que é justamente a sua posição inicial. Então, com base na característica da função descrita, né? A gente pode estar justamente comparando com a função base, né? Ou seja, S0 mais VT, né? E aí no caso pegando as variações indicadas, né? No caso aí de espaço e velocidade, né? Então aí a gente tem essa comparação, né? Essa análise aqui dentre os dois pontos, né? Então isso aqui é importante. Bom, dando continuidade, o que é que acontece? Na análise, como a gente já sabe que um é relacionado a espaço e outro relacionado a tempo, então o S0 aqui, né, de espaço está indicando justamente 35, ou seja, 35 metros, já que é no SI, e a velocidade está aqui com 6, são 6 metros por segundo, já que é no SI. Né? Então é basicamente só analisar a função com base no seu comparativo padrão. Tá bom? Isso aí referente a questão A, né, que é justamente no instante inicial. Né? A B, ela já leva em consideração a posição no instante 5 segundos, né? Ou seja, depois de passados 5 segundos, onde é que o veículo vai se encontrar. Né? Então, nesse caso aí, é só acrescentar o 5 em relação ao T, né? Ou seja, que ele já estava com 6 na condição inicial, né? Então vai ser só multiplicar um pelo outro. Né? Então, nesse caso aí, vai dar 30 e somar com o 35. Né? Então, vai dar aí 75 metros. Né? O melhor, né? Vai dar 65 metros, né? Que ficou errado. Então, deixa eu corrigir aqui. Né? O valor vai ser igual a 65 metros. Né? Vai ser a posição no instante de 5 segundos. Tá bom? Vamos agora. Bom, então vamos para a letra C, né, agora, que leva em consideração a variação de tempo, né, entre os instantes 2 segundos e 7 segundos. Né? Então aí é simples, é só acrescentar o 2 para a primeira função e o 7 para a segunda. Né? Então a gente vai ter aí 6 vezes 2, que vai dar igual a 12, mais 35, vai dar 47 metros. E 6 vezes 7 mais 35, que vai dar 77 metros, né? 6 vezes 7 vai dar 42, 42 mais 35 igual a 77. Só que aí não é a resposta final, né? Como é a variação, a gente vai ter que subtrair um em relação ao outro, né? Então 77 menos 47 vai dar 30 metros, né? Então essa é a relação aí de distância, né? Entre os instantes 2 e 7 segundos, tá bom? Aí a letra D é para finalizar, né, o instante em que o ponto material passa pela posição 100 metros. Né? Então, no caso aí, o S já está indicado que é 100 metros. A gente agora precisa só fazer a reorganização da função. Né? Então, nesse caso aí, o 100 vai estar passando de lado, né? Levando em consideração que a gente vai estar querendo descobrir agora o T. Né? Então, o T que estava multiplicando, ele vai passar dividindo. Né? Então, a gente vai ter 100 menos 35 dividido por 6. Né? 100 menos 35 igual a 65. 65 dividido por 6 igual a 10,83 segundos. Ou seja, quando atingir 10,83 segundos, o veículo, né, ele vai estar passando aí pela posição 100 metros. Né? Aproximadamente, né, o valor, se for fazer o cálculo, vai ver que dá um pouquinho diferente. Né? Então, aproximadamente aí 10,83 segundos. Tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade nos nossos vídeos da parte de matemática, né? Hoje a gente vai estar falando especificamente sobre uma expressão matemática, né? A gente vai estar calculando uma expressão matemática. A expressão é justamente essa, né? 40 menos 3 elevado ao cubo, mais 1/4 vezes 1/8, né? Elevado a menos 2. Né? Então é essa expressão que a gente vai estar calculando. Primeiro ponto é importante, né, verificar os elementos isolados que podem ser calculados. Né? No caso aí, 3 ao cubo especificamente, aqui a gente já pode estar eliminando, né, e de fato operando, né, essa potenciação, né, ou seja, 3 vezes 3 vezes 3, que vai dar 27. Né? Então aí a gente já pode estar iniciando por esse ponto.
Na outra questão, né, se você observar, a gente tem 1/4 vezes 1/8 elevado a menos 2, né? Então 1/4 dá para dividir ele facilmente, né? Ele vai dar igual a 0,25, só que é melhor conservar ele inicialmente porque a gente não sabe ainda o valor que vai representar 1/8 elevado a menos 2, né? Então vamos resolver esse 1/8 elevado a menos 2 aí inicialmente, então vamos pegar só ele. 1/8 elevado a menos 2, se a gente for observar pela regra, né, no caso aí de uma fração elevada a um expoente negativo, o que é que a gente faz? A gente vai fazer a relação do numerador e do denominador, né, elevado ao valor positivo, né? Ou seja, se estava menos 2, a gente vai deixar elevado por 2, só que aí a gente inverte numerador e denominador. Então vai ficar 8 por 1, né, e os 2 elevados ao quadrado, né, já que era menos 2, fica os 2 elevado ao quadrado, né, então é justamente essa regra. No caso, 8 ao quadrado vai dar igual a 64, 1 ao quadrado vai dar igual a 1. Então a gente vai ter 64 por 1. 64 por 1, né, se a gente for fazer a divisão, vai dar igual a 64. Né, então a gente já pode pegar esse 64 e estar substituindo lá na relação de 1/8 elevado a menos 2. Né? Então veja aí que a expressão já está bem mais simplificada. Né? Então, voltando para a questão de 1/4, né, vezes o 64, né, já que a gente resolve primeiro aí a multiplicação, se a gente pegar 1/4 e multiplicar por 64, né, se a gente for levar em consideração 64 como fração, né, ou seja, 64 por 1, a gente vai ter justamente 64 multiplicado por 1, né, de 1/4, que vai dar 64, 4 vezes 1 vai dar igual a 4, então a gente vai ter 64 dividido por 4. 64 dividido por 4, que vai dar igual a 16. Né? Então aí veja como ela ficou bem mais simplificada. Né? Então a gente aí agora vai ter 40 menos 27 mais 16. 40 menos 27 igual a 13, 13 mais 16 igual a 29. Então aí fecha aí o valor da nossa expressão, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade nos nossos vídeos da parte de matemática, né? Hoje a gente vai estar vendo a resolução de problema, né, que envolve justamente fração. Né? Então vamos analisar aí a questão. Um rapaz separou 1/12 do que possuía para comprar um par de sapatos, 3/4 para roupas, restando-lhe ainda R$ 300. Quanto o rapaz possuía inicialmente, né? Ou seja, é importante ficar atento ao seguinte, não é que ele pegou 1/12 do que tinha, extraiu, aí o valor que sobrou, ele foi e retirou 3/4. Não, ele pegou do montante, né, inicial, e desse montante inicial ele tirou 1/12 e 3/4. Né? Então tomando como base essa questão do montante inicial. Né? Então isso aí acaba tendo uma interferência, né, na resolução da questão. Então fica atento que é com base no valor inicial, do montante inicial. Bom, então ele gastou 1/12, depois gastou, ou pegou 1/12 do montante e 3/4 também desse mesmo montante e sobrou R$ 300, né? Então vamos analisar aí para ver quanto é que ele possui inicialmente. Primeiro ponto, 1/12 e 3/4 representam os gastos, né? Aí eu abri uma aspas aí, né? Sempre para essas resoluções você pode encontrar vários caminhos para chegar à solução final. Né? Esse que a gente vai utilizar ele é bem interessante porque ele leva em consideração a base de proporção. Né? Então você pode pensar em outro método para resolver, né? Mas a gente vai tomar como base aí uma relação de proporção bem legal. Então 1/12 e 3/4 representam os gastos, 12x representa todo o montante. Vou explicar a questão do 12x. E R$ 300 representa a sobra. O que é esse 12x? Se a gente for levar em consideração a relação de proporção, observa que 1/12 e 3/4, né, questão do denominador 12 e 4, eu estou encontrando um valor que seja proporcional, né, ou melhor, que venha ter uma relação de divisão tanto com 12 como 4. Então o 12x ele pode ser dividido por 12, vai dar igual a 1, e o 12x pode ser dividido por 4, também, que vai dar igual a 3. Né? Então, aí leva em consideração essa escolha, né, para o 12x, que é justamente a representação do montante, de todo o montante. E aí, na operação, vocês vão entender como é que a gente montou essa expressão. Primeiro ponto, o gasto 1.
a gente vai ter 1/12 multiplicado por 12x, né? 12x que vai estar representando o montante, né, final, né? Então eu tenho aí uma relação que seja igual para o gasto 1 e para o gasto 2, né? Então, se a gente vai ter 1/12 vezes 12x, né? Então a gente vai ter 12x dividido por 12, que vai dar igual a x. Né? Referente ao gasto 2, a gente vai ter 3/4 multiplicado por 12x, que representa o montante inicial, né? Então, essa relação aqui do 12x do gasto 1 e do 12x do gasto 2 representam justamente o montante inicial, né? Então é importante ficar atento com isso. No gasto 2, a gente vai ter 3/4 vezes 12, né? Então, se a gente fizer a relação de 12 vezes 3, que vai dar igual a 36, e dividir por 4, a gente vai chegar em 9x, né? Então significa o seguinte: de 12x, que é a relação de proporção inicial, a gente teve x, que foi referente ao gasto 1, e teve a relação de 9x, que foi referente ao gasto 2, ou seja, uma relação de proporção com base na fração total dos valores envolvidos. Bom, se você analisar o cálculo, ele vai ser o gasto inicial, né, ou melhor, né, a gente vai ter o valor inicial, o montante inicial, né, que é aquele 12x, menos os gastos, que vai dar igual a sobra. Né? Esses gastos, eles é justamente quem? O 9x, que é do gasto 2, e o x, que é do gasto 1. Né? Então, a gente vai ter o valor inicial menos 9x menos x, que vai dar igual a sobra. A sobra é quem? R$300, que foi o que estava informado lá no enunciado. Então, a gente montando na equação, a gente vai ter isso. 12x menos 9x igual a 300. Né? Então, se a gente for fazer esse cálculo, né, aí envolvendo essa condição à esquerda, né, da igualdade, a gente vai ter 12x menos x vai dar igual a 11x, 11x menos 9x vai dar igual a 2x. Então, 2x igual a 300, x igual a 150. Né? Então, esse x igual a 150 representa a relação de proporção da fração como um todo. Né? Então, aí, exemplo, aí eu já mato o seguinte: se você analisar no gasto 1, quanto foi que ele gastou? Não foi x? Então, no gasto 1 significa que ele já gastou R$150. No gasto 2, que foi 9x, só é pegar o 9 e multiplicar por 150. Então, aí a gente já vai ter o valor que foi gasto na segunda compra, né? Ou melhor, né? no segundo montante separado. Né? Então, o quanto foi que ele tinha inicialmente é só multiplicar 12 vezes x. Né? Então, 12 vezes 150, né, que é o valor que a gente encontrou de x, vai dar igual a R$1.800. Então, esse era o valor que ele tinha inicialmente. Para a gente comprovar, né, essa relação que ele realmente tinha R$1.800, né, será que era realmente R$1.800? A gente vai fazer aí meio que uma prova nos 9, né, para comprovar. Né? Então, imagina o seguinte: 1.800 dividido por 12 vai dar 150, né, que é o valor de x, que a gente já identificou. Né? Então, nesse caso aí, ele representa o primeiro custo, né? Ou seja, 1/12. Né? Então, 1.800 dividido por 12 vai dar igual a quanto? 150. Então, foi o primeiro gasto. O segundo gasto, 1.800 dividido por 4, né? Já que é 3/4, né? 1.800 dividido por 4, multiplicado por 3, vai dar 1.350. Ou seja, representa o segundo gasto dele. Então, se a gente pegar os dois valores, 150 mais 1.350, vai dar 1.500. E o valor que ele tinha inicialmente, que a gente calculou, foi quanto? 1.800. Então, 1.800 menos 1.500 vai dar R$300. Então, comprovando que, de fato, o valor inicial que ele tinha era de R$1.800, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu!